Olá, amigo, graça e paz abençoados. Vamos começar hoje um vídeo, a missão do Evangelho e de evangelizar. Jesus deu uma ordem de evangelização aos 11 discípulos. Então ele naquela época ele falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele deu essa ordem, aos 12, porque eles já tinham recebido a palavra. Então, nós vemos nos dias de hoje as pessoas que se dizem que evangelizam. A maioria das igrejas hoje, elas convidam as pessoas para evangelizar. Qualquer pessoa, membro, qualquer pessoa que chega na igreja, que fica uns dias na igreja, ele convida a pessoa para evangelizar. Pega panfleto, manda a pessoa distribuir panfleto, e para a pessoa convidar para vir para a igreja. Quando Jesus falou: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, que está no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele disse pregai a toda criatura, os apóstolos tinham recebido o Evangelho para os judeus. Eles eram judeus. Então Jesus chamou eles para pregar o Evangelho para os judeus. Então era para aquela nação. Falando: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Todo mundo e toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais vão lhe acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando Jesus falou isso para eles, então eles já estavam preparados para ir pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho tem que acompanhar pelo menos de alguns desses sinais. Orar pelas pessoas, expulsar demônio. Ele estava dizendo: se caso beberem algo ou tomarem ou acontecerem algo, não iria acontecer nada, porque eles estavam em missão do Evangelho. Como nos dias de hoje é passado esse Evangelho? Então as pessoas evangelizam hoje do mesmo modo em que os discípulos receberam aquela evangelização. Vão e preguem a todo mundo. Então as pessoas pegam um panfleto e vão e distribuem para as pessoas e dizem: venha na nossa igreja, venha lá, o pastor vai pregar a palavra de Deus, eu convido você para você ir lá com a tua família, leva as pessoas que estão precisando de uma cura, leva as pessoas que estão precisando de uma prosperidade. Então, esse modo de evangelizar, que os pastores convidam as pessoas a evangelizar, está sendo um modo errado, porque eles estão pedindo para as pessoas levarem para a igreja. Então, quando você leva uma pessoa para a igreja, você está levando para o homem. Você não está pregando o Evangelho. Então, até que os discípulos de Jesus estavam pregando o Evangelho para os judeus. Então, daquela forma, o Evangelho era só para eles. Então, quando Jesus morreu, falou: ide, pregai para todo mundo. Só que esse Evangelho, quando ele disse para todo mundo, é para que eles pregassem o Evangelho depois da morte de Cristo. O Evangelho do novo pacto, da nova aliança, com as coisas em que Jesus teria falado que iria acontecer, e após a morte dele, seria o Evangelho da salvação. Então hoje está sendo pregado o Evangelho de convite, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que vai mudar a vida se a pessoa ir para a igreja. Então as pessoas colocam anúncio e saem evangelizando as pessoas, para as pessoas ir buscar prosperidade na igreja, para ir buscar portas de emprego, para ir buscar para a saúde, para a pessoa se enriquecer. Então o Evangelho de hoje é um Evangelho totalmente diferente. O Evangelho que Jesus mandou eles pregar, o Evangelho da salvação.
todo aquele que crê. Mas como que vão crer se eles não estão falando do evangelho da salvação? Eles estão convidando as pessoas para ir na igreja. Justamente que a pessoa vai na igreja, ela vai chegar na igreja para ouvir o dito evangelho que eles estão dizendo, o pastor está pregando uma campanha de prosperidade, uma campanha de libertação. Então, naquela época, eles viviam daquela maneira. E eles não entenderam a morte de Cristo, os discípulos. Então eles continuaram pregando o evangelho para os judeus. Então os pastores do dia de hoje estão usando o mesmo evangelho para os judeus, judaizando, enfim, todas as pessoas, pregando o evangelho antes da morte. E nós devemos pregar o evangelho depois da morte, o evangelho concluído, que Jesus já deu a salvação a nós. Então, por exemplo, você cerca uma pessoa na rua e fala: olha, meu irmão, venha para a igreja, deixa essa vida de pecado, venha para a igreja, você vai se batizar, aí você vai ser salvo. Então, já é uma maneira totalmente errada, porque a pessoa, como que ela vai em algum lugar, já vai ter que participar de um sistema, ele já vai ter que mudar algumas atitudes dele, se ele nem ouviu o evangelho ainda. Então, é um evangelho para judeu. Então as pessoas estão preparadas para convidar as pessoas. Então essas pessoas têm que entregar só panfleto, elas não podem dizer nada, elas não estão evangelizando. Eles são panfleteiros, eles estão entregando o panfleto, convidando a pessoa para que a pessoa vá para a igreja. Então é diferente evangelizar e entregar panfleto. Evangelizar, a pessoa tem que saber orar, tem que saber como ministrar a palavra para a pessoa. Então, por exemplo, nós estamos na nova aliança, depois da morte de Cristo, então eu não posso chegar e dizer para a pessoa: olha, você tem que deixar dessa vida de pecado, você tem que deixar essa vida e ir para a igreja, se batizar, congregar na nossa igreja, aí você vai ser salvo. Então essa pessoa nunca vai ir para a igreja, porque você não está falando do evangelho. Você está levando a pessoa para ir para a igreja. Então, se a pessoa já tem um discernimento de evangelizar, ele tem que saber, no mínimo, saber que evangelho ele está falando. O evangelho que é para o mundo todo, o evangelho da salvação, ou é um convite. Então vamos ver, lá no livro de Romanos, o que a palavra de Deus diz assim. Paulo dizendo a respeito disso. Então, como que a pessoa vai evangelizar se ele não sabe nem como falar as palavras que é para conduzir a pessoa a crer na palavra de Deus? Então Paulo diz bem assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quantos são formosos os pés do que anunciam as coisas boas. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Então, no mínimo isso. Como que eles vão crer se eles nem ouviram? Primeiro, a pessoa tem que ouvir a pregação do evangelho. Primeiro, a pessoa tem que ter um discernimento, saber para quem ele fala. Vai pregar o evangelho hoje da nova aliança, pregando o evangelho para judeu, o evangelho da circuncisão, convidando a pessoa para a pessoa ser batizada, tomar a santa ceia. Ele já está fazendo algo que não condiz com a palavra. Então nós estamos no Novo Testamento, nós estamos após a morte de Cristo. Paulo fala assim no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios fala bem assim a respeito disso. Então diz bem assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz assim, Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo e reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Então como que eu vou chamar a pessoa de pecador? Como que eu vou chamar a pessoa para vir se batizar se ele nem sabe dessa passagem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Então eu não posso chegar e chamar a pessoa de pecador, como os irmãos pentecostais eles fazem, quando eles vão evangelizar, entregam o panfleto: irmão, vem à nossa igreja, só que você tem que ir com uma roupa decente. Olha, você tem que deixar do pecado, você tem que se batizar, deixe dessa vida, corta o cabelo, não pode ir com batom. Então está impondo uma regra. Então a pessoa não vai chegar a esse nível de participar de um culto, porque ele já está sendo pressionado antes de ir na igreja. Então isso não se pode falar. Então, versículo 20 diz assim, o apóstolo Paulo: de sorte que nós somos como os embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele quem não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Cristo. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aí agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, e não dando nós nenhum motivo de escândalo, nem alguma coisa, para que o ministério não seja censurado. Então, se a pessoa impor algo na vida da pessoa, é claro que a pessoa nem vai receber o evangelho, porque ele nem crê. Não tem como ele crer, chegar na igreja, ouvir o evangelho da prosperidade, o pastor fazendo uma campanha dizendo: irmãos, aqui está o voto, venha fazer um voto, venha fazer essa campanha, você participa com R$50 na campanha e você será abençoado. Então, ali aquele momento é um momento que a pessoa está precisando, e a pessoa vai participar dessa campanha, desse voto, e a pessoa vai fazer, mas ela nem sabe que ela foi salva por Cristo. Deus não considera ela como um pecador, mas ela, pelo voto, pela necessidade, ela vai entrar nessa campanha. Então ela vai se iludir naquele momento. Então quando a pessoa leva a pessoa, é um convite à pessoa, é um convite para ir na igreja. Então ele não pode dizer que ele está evangelizando. Evangelizar é pregar a palavra de Deus. Evangelizar é ensinar o que está na Bíblia, o que está na Escritura. Evangelizar é dizer da graça de Deus. E vemos, após a morte de Cristo, ele reconciliou consigo mesmo, e nós somos salvos pela graça. Então isso é o evangelho das boas novas da salvação. Então, o evangelho das boas novas da salvação é após a morte de Cristo. Não pode ser pregado o evangelho da salvação antes de Cristo, antes da morte de Cristo, porque Cristo estava falando da salvação depois da morte dele. Então seríamos salvos através dele. Então aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos diz assim. Então, como que vão invocar se eles não ouviram falar? Então, se você evangeliza, você tem que pregar a palavra de Deus. Não leve para o seu pastor, não leve para a sua igreja, mas você mesmo, se você diz ser um evangelista, prega a palavra de Deus. Quantos são formosos os pés daqueles que anunciam as coisas boas novas do evangelho? Então, se você não tem o conhecimento, o discernimento da palavra, você não pode dizer que está evangelizando. Então o seu pastor está mandando você evangelizar e você não está evangelizando, você está entregando um panfleto. Então é uma coisa errada que estão fazendo a respeito do evangelho hoje. Então ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores, como ele também, nós vos exortamos a que não receba em vão a graça de Deus. Então se você pregar, a pessoa não vai receber em vão. Então a pessoa não vai cair nessa armadilha. Então como que eu vou, hoje, nos dias de hoje, eu vou evangelizar uma pessoa e vou dizer para a pessoa: irmãos, vamos para a igreja, você está passando por dificuldade, eu quero que você vá para a igreja, você vai fazer uma campanha de libertação, você está passando por dificuldade, tem um mal na tua vida,
você está precisando de algo, mas tem um demônio na tua vida que está atrapalhando, você não é dizimista, você não é ofertante, você não participa da Santa Ceia, você tem que deixar disso e ir para a igreja. Então venha lá fazer uma campanha de libertação. Quem sabe a tua vida vai mudar. Então você está convidando a pessoa para ir para a igreja. Então esse evangelho que era para os judeus, se libertar de algo. Jesus veio para a libertação. Então Paulo dizia assim, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, por isso que hoje não tem libertação, não existe libertação. Existe a libertação da carne que os pastores fazem todas as sextas-feiras. Eles libertam você na carne, eles hipnotizam você e libertam você na carne. Que Paulo diz assim, no livro de Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vós vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vós desligaste, vós que procurais justificai-vos na lei, da graça decaíste. Então, como que eu vou me libertar do quê? A pessoa diz que eu tenho que me libertar. Se Cristo nos libertou, então já é um evangelho diferente. Esse é um evangelho para os gentios. Era para todo mundo esse evangelho. É esse evangelho que os apóstolos deviam estar ministrando. Esse tipo de evangelho. Evangelho de liberdade. Cristo nos libertou da lei. Cristo nos libertou daquele jugo de escravidão. Então nós não devemos permanecer de novo no jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão hoje? O que é o jugo pesado hoje que os pastores colocam sobre as ovelhas? Fazem as pessoas fazerem campanha, voto, sacrifício, dízimos, ofertas, libertação. A pessoa tem que ir para a igreja toda sexta-feira para ser liberta. Uma pessoa se liberta numa sexta-feira, na segunda-feira, no domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, perdeu a libertação. Ele volta na sexta-feira de novo para ser liberto. Então, que tipo de libertação é essa que eles usam? Então, esse evangelho de convite para você vir, você vai levar para o homem. O homem vai cuidar dessa alma para ele. Então, ele não vai libertar a pessoa, não vai pregar o evangelho da graça de Deus para libertar a pessoa. Ele vai segurar essa pessoa olhando numa visão como uma pessoa ofertante, um dizimista. Ele vai olhar o 10% da pessoa. Primeira coisa, o pastor vai pregar para ele sobre dízimos e oferta. Ele não vai trazer libertação para a pessoa. Ele não vai falar para a pessoa que a pessoa já é livre. Porque nem tem como dizer que a pessoa é livre, porque a pessoa veio a primeira vez à igreja. Então, você que tem que evangelizar, ministrar a palavra de Deus, dizer que ele é salvo pela graça, é mais que vencedor em Cristo. Cristo morreu pelos pecados dele. Cristo te salvou. Então, tem que falar do evangelho da salvação, para que a pessoa fique preparada para receber o evangelho. Então, a pessoa, compreendendo que ele é salvo por Cristo, ele sabe que não tem liberdade. Ele não é escravo do sistema. Então, para a liberdade foi que libertou. De novo vos digo, que vos deixa circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. Então, se você tiver que se batizar para ser salvo, você está fazendo a circuncisão, o pacto da velha aliança. E nós vivemos uma nova aliança. Então não existe esse pacto hoje, se batizar nas águas para ser salvo. Era um pacto que era para os judeus. Nós, os gentios, nós somos batizados na morte de Cristo. Então ele morreu, se batizou por nós. Então quando nós ouvimos a palavra do Evangelho da graça de Deus, nós somos batizados pelo Espírito Santo, o Evangelho da salvação. Então nós cremos e fomos salvos. Então nós invocamos o nome de Cristo, nós somos salvos. Quando nós invocamos, é porque nós já cremos. Então quando cremos, automaticamente somos batizados. Então nós não podemos dizer que a pessoa tem que ir para a igreja e se batizar. Então a pessoa não vai querer ir para a igreja para se batizar e ser um evangélico. Bom, a maioria das pessoas são evangélicas nos dias de hoje.
são crentes, eles acreditam em tudo. Então acreditam que o pastor está pregando a libertação ali, mas é uma libertação carnal. O pastor está pregando a campanha e eles pensam que está na Bíblia. Eles nem levam a Bíblia, não conhecem a Bíblia, então eles não são libertos. Então estão pregando uma libertação carnal. Então, quando você leva a pessoa para o pastor, você está se identificando que você não foi chamado a evangelizar. Então você não é um evangelizador. Você não é um pregador. Então você é um panfleteiro. Você tem que entregar o panfleto e dizer, vá para a igreja. Então, as pessoas estão totalmente perdidas quando elas pensam que estão fazendo algo para Deus. Eles não estão fazendo algo para Deus, estão fazendo algo para a igreja, para o pastor. Então o pastor ele usa as pessoas para que elas vão e evangelizem, mas na verdade é um modo errado de evangelizar. Porque Paulo dizia para os Efésios, ele dizia assim, em Efésios 2, capítulo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, pela graça somos salvos. Não precisamos se batizar para ser salvo, porque não é pelas obras, é pela fé. Então, pela fé você creu na pregação, na evangelização do Evangelho, da pregação, você é salvo pela graça, não de obras, não de batismo, de rudimento de batismo nas águas. Isso era uma ordenança. Isso era uma ordenança para os judeus. E hoje, isso é uma simbologia do Evangelho passado para o Evangelho da graça. Então, o Evangelho para os gentios, eles são batizados em Cristo na morte. E para os judeus era o evangelismo que eles pregavam para os judeus, para se batizassem nas águas, para que fossem salvos. Então nós, gentios, no novo pacto, nós somos depois da morte de Cristo. Então não deu tempo de nós querer aceitarmos Cristo. Ele morreu por nós. Então ele nos chamou antes mesmo de nós saber que ele existia. Então ele nos preparou. Então, quando a pessoa crê, ele é automaticamente salvo. Ele creu, ele ouviu, ele creu. Então, como que vão crer se as pessoas não pregam? Então, pregar é uma, evangelizar é uma, e entregar panfleto é outra. Então, diz pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque senão a pessoa diz, olha, eu sou salvo, porque aquele irmão me convidou a ir para a igreja, e eu me batizei, agora eu sou salvo. Então, pelo contrário, né? Então ele está se gloriando na igreja, no pastor que ensinou ele que devia se batizar. Então, ele está se gloriando nas obras. Mas Deus já preparou antes que nós andássemos em boas obras para ele. Então, andássemos em boas obras é ministrar a palavra da salvação. Diz assim no versículo 13, diz bem assim, Efésios 2, versículo 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, antes que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio da inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenança, para que os dois criassem em si o mesmo novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos juntos em um só corpo com Deus, pelo intermédio da cruz, triunfando por ela as inimizades. E, vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, a um Espírito. Assim já nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o mesmo Cristo Jesus a
pedra quadrangular. Então, a pessoa tem que pregar esse evangelho. Cristo morreu por você, para a sua salvação. Ele cumpriu a lei dos mandamentos, as ordenanças, e derrubou a parede da separação. Então, somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, quando nós falamos em evangelizar, nós devemos estar preparados com que evangelho nós vamos falar para as pessoas. Porque senão, nós vamos trazer essa pessoa a um conflito. A pessoa vai voltar lá no passado. A pessoa vai andar em uma forma diferente como ela devia ser. Porque ela está sendo, na verdade, enganada. Enganada não, porque a pessoa que está evangelizando está pregando um outro evangelho. E Paulo falou que aquele que prega um outro evangelho, esse seja anátema, seja amaldiçoado. Porque Paulo falou bem assim em Gálatas, vamos ver lá em Gálatas, dizendo assim em Gálatas. Gálatas 1, Paulo falou assim: admira que está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns nos querem perturbar e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, esse seja anátema. Assim como já disse, e agora vos repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além do que vos recebeste, esse seja anátema. Paulo não procurava agradar os homens. Paulo não procurava levar as pessoas ao rudimento, procurava levar a Cristo. Então Paulo foi um evangelista. Trouxe o evangelho para os gentios, ministrando o evangelho da salvação. Os 11 discípulos de Jesus eram judeus, eles pregavam o evangelho da circuncisão, que era o antigo pacto. Paulo pregava a nova aliança. Então nós, hoje, somos cooperadores de Cristo, nós pregamos a nova aliança, o novo pacto. Nós devemos de pregar que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos abençoou com todas as sortes de bênção, somos salvos pela graça, não precisamos se batizar nas águas. Então, esse evangelho que tem que ser pregado nos dias de hoje. E ainda ele diz, aquele que prega um outro evangelho, além desse, nos dias de hoje, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, bem antes ele já avisou que esse evangelho da graça deveria de ser anunciado. Então era para esse objetivo que Cristo veio e morreu, para esse evangelho, um evangelho da incircuncisão, um evangelho da salvação. Então, nós estamos hoje vendo que as pessoas evangelizam, e evangelizam daquela maneira com que o pastor permitiu que fossem evangelizados, entregar panfleto, e as pessoas não estão preparadas para evangelizar, porque eles nem sabem o que é evangelizar. Então, evangelizar é falar da graça do Senhor Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então, esse vídeo é um pouquinho esclarecedor para vocês, e eu gostaria que vocês voltassem a acompanhar no meu canal aí. A partir de hoje eu vou começar a colocar novos vídeos aí. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Se você teve um pouquinho da revelação, da luz da palavra de Deus sobre a tua vida, procure meditar um pouco mais na palavra de Deus e ver que evangelho você ouve nos dias de hoje. Você tem ouvido o evangelho da prosperidade, o evangelho que você precisa ser batizado para ser salvo? Você ouviu aquele evangelho que você precisa fazer uma campanha para você ser abençoado? A Bíblia diz que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos, aqui na terra e lá em cima no céu. Então, para Deus, você é perfeitamente abençoado espiritualmente. As conquistas terrenas provêm de você, se você crê pela fé. Então você não precisa fazer uma campanha para você ser abençoado, porque você já é abençoado. Então, se nós pregarmos um evangelho de maldição, o evangelho da lei,
levando a pessoa aos rudimentos passados, antes da cruz, é um evangelho anátema, um evangelho separado, um evangelho amaldiçoado. Nós não vivemos hoje como se Cristo ainda tivesse que morrer por nós. Cristo já morreu por nós. Ele já deu a palavra da reconciliação para nós. Então hoje nós somos reconciliados em Cristo. Espiritualmente nós somos libertos. Só que as pessoas não ouviram ainda o evangelho da graça de Deus. Então, esse vídeo é um pequeno resumo, mas espero que vocês compreendam a palavra de Deus e possam entender qual é o significado da evangelização e do entregar panfleto. Fique na paz do Senhor Jesus e se inscreva no canal. Até mais.